Hoje eu tô aqui para te falar o que eu acho que é o maior problema da estratégia mais queridinha dos investidores aqui nesse Brasil, o buy and hold. E com isso também te mostrar como você pode fazer para não se tornar um dependente de dividendos, onde a única fonte de renda que a tua carteira gera, o único fluxo de caixa, são os seus queridos proventos, e uma maneira que, na minha visão, é muito mais interessante de você olhar para a tua carteira de investimentos. Para começo de conversa, o que a gente vai falar hoje então? De qual que é a proposta irresistível do buy and hold e por que tanta gente acaba sendo atraída para esse modo de investir. Por que eu acho que focar 100% só no buy and hold é uma grande furada e te faz deixar muito dinheiro na mesa. Qual que é também o que eu chamo de o conto de fada dos dividendos e por que isso não é sustentável para alguém que pretende viver da renda gerada pelos seus investimentos, e a alternativa que eu uso para fazer o que eu chamo de o buy and hold turbinado. Então vamos lá, né? Primeiro, o que é a filosofia do buy and hold? Você já deve estar careca de saber, mas o que vão te vender geralmente por aí? Pô, para você construir um grande patrimônio é muito simples. Basta que você compre ações de boas empresas todos os meses e daqui, quem sabe, a uns 30 anos, você vai receber uma renda legal de dividendos. Porém, qual que é o problema dessa história? A gente tem dois. O primeiro deles é o tempo, o segundo problema é a volatilidade inerente ao mercado de renda variável. O que eu quero dizer com isso, gente? Primeira coisa de tudo, para você não se iludir com projeções falsas, projeções que não fazem sentido, não têm cabimento. Por exemplo, alguém pode te mostrar uma projeção como essa. Olha que coisa mais linda, né? Um simulador de juros compostos. Você começa lá com 100 mil reais, faz aportes recorrentes de R$ 1.000, uma taxa de juros razoável de 12% ao ano por um período de 30 anos. Ah, que maravilha! Meu Deus! Daqui a 30 anos você vai ter um patrimônio de 6 milhões. Isso daqui não é necessariamente uma mentira, mas é algo que te leva a pensar de um jeito que não é o ideal. Porque o que acontece aqui, gente? Aqui eu estou excluindo um fator muitíssimo importante na nossa vida, como investidores ou mesmo como pessoas, que é a inflação. E como que eu faço para ter um cálculo mais realista, um cálculo que faz mais sentido, um cálculo mais verdadeiro do ponto de vista de poder de compra, do que efetivamente esses teus 6 milhões vão conseguir dar de conforto para tua família? E aqui eu trago para você a maneira mais correta de você fazer uma análise de retorno de qualquer ativo que seja. No nosso caso, o ativo escolhido é a inflação, o IPCA. Eu sei que na ponta do lápis, para o consumidor, quando você vai no mercado ou comprar alguma coisa, a inflação é muito maior que o IPCA. Mas essa é a aproximação que a gente tem, então vamos usar ela aqui. Eu peguei um gráfico aqui de janelas móveis. O que é isso, gente? Cada pontinho nesse gráfico está medindo qual foi o IPCA nos últimos 12 meses. Então aqui eu estou tendo uma visão mais real. Eu não estou olhando só para uma foto de rentabilidade, um negócio paradão lá. Ah, a inflação nos últimos 20 anos foi tanto. Mas, meu, como que foi esses 20 anos? Essa inflação foi igualzinho ano a ano? Foi essa média certinha? É uma média burra fazer isso. Fazer dessa maneira, uma análise por janelas móveis, acaba sendo uma aproximação muito mais real de como efetivamente foi esse período e de como as coisas funcionam na economia, né? O negócio não é linearzinho, passa por ciclos, que é o que a gente consegue ver muito bem aqui. Então eu tracei essa linha vermelha horizontal no 5%. E aí a gente consegue ver que em alguns momentos a inflação ficou abaixo, depois ficou acima, abaixo, acima, e ela deu uma rajada aqui para cima, ficou lá, aqui lá para 2015, 2016, aquela época mais turbulenta do Brasil, a inflação chegou a bater aí os seus 10% ao ano, até quase 11%, depois voltou aqui, ficar mais comportadinha, né, depois que teve o Temer, teve aquela coisa toda, reforma econômica, a gente ficou aí na casa dos 3, 4% por um bom tempo, depois pandemia, o negócio rasgou de novo, para casa dos seus, chegou a bater aqui, ó, 11% ao ano. E depois, pós-pandemia, a gente conseguiu controlar a inflação, Selic subiu bastante, a inflação voltou aqui a ficar perto dos 4 a 5%. Eu acredito que, fazendo essa análise mais visual mesmo, dizer que a nossa inflação média nesse período ficou ali na casa dos 5,5% ao ano é bem realista, tá? É bem razoável. Então vamos usar esse número para aí sim fazer uma projeção mais realista do que é a acumulação de capital, a construção de riqueza de um investidor ao longo do tempo, que seria esse cenário aqui. Então eu pego o mesmo capital de 100 mil reais, mesmo aporte, o mesmo prazo, só que eu quebro essa taxa de juros daqueles 12%, são irreais para falar a verdade, para 6,5% de juros
reais, né, acima da inflação. E aí eu venho para um patrimônio que ainda é legal, mas muito menor, de 1,7 milhão de reais, depois de 30 anos investindo certinho, mês a mês, esse valor de R$ 1.000. Porém, gente, aqui nós temos um outro problema. Além de ter caído bastante, porque agora a gente está falando de um retorno de verdade, olha esse problema aqui. Vamos abrir essa calculadora e olha o seguinte, ó. Desses 6 milhões, olha como esse negócio é construído ao longo do tempo. Olha como os últimos anos são muito mais importantes, né? Aqui, ó, do ano 28 para o 29, eu salto de 4,4 milhões para 5,5, ou seja, eu ganhei 1,5 milhão, mais de quase 20% desse valor só em um ano. E aí eu venho para o ano anterior, do 27 para o 28, 400 mil, eu ganhei mais 500 mil. Então, nos últimos 2 anos, eu ganhei aqui 1,5 milhão, que dá 25% desse valor. Enquanto isso, no começo, olha, é difícil aguentar isso daqui, porque eu tô falando que em 10 anos, ó, eu investi 220 mil e acumulei ali 500 mil reais. É um valor legal, mas pô, estamos falando de 10 anos, né? Demora bastante para esse tempo passar. E aí depois que o negócio começa de fato a tomar forma e crescer um pouquinho mais rápido. Esse tempo no buy and hold, puro, simplesinho, como manda o manual, demora bastante. E eu particularmente não sou um grande fã de esperar. O mesmo acontece quando a gente muda para esse taxa de juros de 6,5%. Eu também vou ter um maior resultado nos últimos anos, ó, do ano 28 para 29. Eu ganhei aí total em juros 200 mil reais, que dá um pouco mais de 10% desse valor só lá no ano final. O que para mim não é algo muito agradável. O que eu quero dizer com isso? Que pô, o buy and hold demora muito. E aquilo, não tô falando que juntar 1,7 milhão líquido de inflação, né, retorno real, seja ruim. Mas aqui você precisa pensar ao longo desses 30 anos no quanto que isso te custou além do dinheiro, né? Por ficar guardando, investindo certinho. E aí a gente já está falando de alguém que começou com um aporte ali considerável, né? Mas quantas oportunidades você deixou passar para seguir nessa rotininha do investidor? Quantas vontades você não realizou? Quantas viagens você deixou de fazer? Aquele restaurante um pouquinho mais caro que você queria ter ido, não foi? Quanto que você teve que abdicar para chegar nesse valor? Essa é a reflexão que eu quero trazer para você. Que nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é falado aqui nesse meio da internet. Agora, imagine esse cenário, né? O mesmo buy and hold, porém com uma pitada mais de tempero, uma estratégia um pouco diferente, que te dá um retorno extra de 1% ao mês. Então você continua tendo aquele retorno do buy and hold, aquele 6,5% de retorno acima da inflação, retorno real, só que você consegue, por algum motivo, com uma estratégia que eu já vou te mostrar, um retorno extra de 1% ao mês. Olha para o cenário que você tem agora. Você vai para uma taxa de juros de 18,5% ao ano, acima da inflação, 6,5% mais 12%. Nem fiz a conta certinho, só fiz uma conta de padeiro mesmo. Porém, agora fazendo uma simulação, ó, de 15 anos apenas, um tempo muito mais razoável para 90% das pessoas, porque, meu, imagina você está começando sua jornada de investidor agora, 40, 50 anos, você vai querer esperar mais 30 para ter algum tipo de resultado? Eu acho que não, então eu quero encurtar esse tempo para você e te mostrar como fazer isso. Seguindo isso que eu te mostro, quando você consegue aumentar essa rentabilidade em apenas 1% ao mês, falando que você consegue, na metade do tempo, mais dinheiro do que na simulação anterior. Então, aqui você tira um pouco a luz de só ter que esperar, só comprar, só seguir, igual um robozinho, igual um papagaio, só repetindo o que falam por aí, para olhar para as outras estratégias, outras oportunidades que o mercado financeiro te oferece e conseguir fazer mais dinheiro, mais resultado em metade do tempo que normalmente isso é falado. Beleza, resolvemos o primeiro problema, que seria o tempo. Aqui eu consigo encurtar esse tempo se eu consigo melhorar o meu retorno com uma estratégia adicional. Porém, isso é só metade do problema, né? Todo mundo vende essa historinha da diversificação, só que a realidade é que ela te ajuda só até um certo ponto. Quando a porca torce o rabo mesmo, que o negócio fica feio, que tudo começa a cair, que a gente passa por momentos mais difíceis no mercado, a diversificação, quando eu estou falando de uma carteira de ações, ela tende a ir para o espaço, ela tende a ir para que é a diversificação de todo mundo vai para o mesmo lado. E quando a gente está no período ruim, esse lado é para baixo. Isso que a gente vê nesse gráfico aqui, com quedas, e aí eu vou até abrir esse link para ficar mais legal da gente ver. Então aqui, ó, peguei nesse gráfico e olha que aqui eu só tenho o filé mignon do mercado, né? Empresas queridinhas dos buy and holders, né? VEG, Banco do Brasil, Itaú, Raio Drogasil e o próprio Bovespa. Olha aqui nos períodos de crise o que acontece. Lá em 2008, ó, a bolsa chegou a cair aqui no pior momento,
na casa de 50%. Itaú caiu 40%, Banco do Brasil 56%, Raio do Brasil 56%, VEG 62%. Mais pra frente, às vezes só uma delas cai, né? A VEG caiu 30% aqui. Aí aqui eu tenho Banco do Brasil 30%, Itaú 20% e Bolsa caindo 19%. Aqui, Banco do Brasil caiu 45%, VEG 24%, Itaú 20%, a Raio do Brasil não caiu bem. Banco do Brasil aqui, 45, isso foi até mais um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. 52, Bolsa 41 lá na pandemia e as outras na casa de 30, 30 e poucos. Mais recente, tem aqui Raio do Brasil caindo 50%, quando a Bolsa média caindo 2%. Então, a gente vai passar por esses períodos de crise, é inevitável. E é muito duro você como investidor ver isso acontecendo na sua carteira, ver essa volatilidade, né? Meu, como que você se sente? Não sei se você já passou por todas essas crises, acho que muitos aqui devem ter passado por 2020, mas 2020, gente, vamos ser sinceros, foi relativamente tranquilo, voltou muito rápido os preços, mas ainda assim, muita gente, ó, porque vendeu lá em março, abril, quando o negócio estava caindo 40%, 50%. Então é difícil pra caramba. Ah, Gustavo, mas é só comprar mais. Essa historinha comigo não cola. Eu sei que na dor do momento é muito difícil você ter a coragem. É muito difícil você pegar mais do seu salário. Às vezes no momento que tá difícil a economia, muita gente perdeu o emprego naquele momento. Você pegar aquele dinheiro, vou comprar mais ações porque vai subir. Eu sei que é difícil, eu vi muita gente sofrendo com isso. Então isso se torna mais difícil ainda quando você não tem um bom fluxo de caixa. Você não tem um emprego que paga tão bem assim, não tem uma renda tão alta, não sobra tanta grana mensalmente para você investir. Porque às vezes é fácil a pessoa gravar um vídeo e falar, não, é só comprar mais. Enquanto você tem um salário, uma renda de 50, 100 mil reais por mês. Aí vai sobrar mesmo, aí é fácil comprar, porque aquele dinheiro nem faz tanta falta assim. Porém, quando o negócio é na realidade mais da pessoa média, eu sei que não é tão fácil. É difícil você aproveitar essas oportunidades incríveis de boas empresas a preços atrativos quando a gente está num momento de crise mais apertado. É justamente por isso que eu defendo o sistema renda dupla, onde a gente vai ter sim o buy and hold, vai ter todas essas vantagens de construir um patrimônio de longo prazo, de construir uma carteira mais previdenciária, que seria este lado aqui, de renda passiva, de renda fixa, para ter o seu caixa de segurança, ter suas ações, fundos imobiliários, para quem gosta dessa porcaria, ter o seu Bitcoin aí com uma proteção mais blindada mesmo de governo, de inflação e aquilo tudo. Só que você pega essa renda passiva e você conecta ela num sistema de alavancagem patrimonial de baixo risco. Esse sistema aqui, gente, serve para te fazer só uma coisa. Com o mesmo patrimônio, sem você ter que aportar mais dinheiro, você conseguir gerar dinheiro livre, fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa, aí que entra a mágica do negócio, você coloca aqui em operações de renda ativa. E aí vai do seu gosto, né? Tem as operações de pares da bolsa, operações de compra remunerada, de assimetria de força. Todas são operações que eu particularmente faço com o meu patrimônio, gosto muito, e que foram as responsáveis, aqui principalmente a estratégia de pares da bolsa, pelo resultado de um experimento que eu fiz no ano de 2025, que foi o seguinte: eu peguei 100 mil reais, coloquei numa conta lá do BTG, em renda fixa, ETF mesmo, Tesouro Selic, rendendo lá bonitinho, para ver quanto que isso tem o potencial de render. E aí você pega 100 mil reais que investidos só na renda fixa renderiam ali o que foi o CDI, né, 14.310, para uma estratégia que vai ter essa renda passiva da carteira de longo prazo. Aqui eu não comprei ações, estava só em renda fixa mesmo, mas essa renda ativa aqui, principalmente vinda de operações de pares da bolsa. Então eu somo as duas coisas, não são excludentes. É uma estratégia de renda adicional, de retorno extra. E aí eu chego aí em quase 48 mil reais de retorno. Isso, em cima de uma carteira de 100 mil reais, é simplesmente você escolher se você quer ter 14% de retorno ou 48% de retorno em apenas um ano. E aqui, Gustavo, mas a bolsa subiu ano passado. Sim, mas essa é uma estratégia sem direcional, uma estratégia que eu não dependo da bolsa subir ou cair, a estratégia de pares especificamente. Por isso que eu gosto tanto dela e por isso que ela é o meu carro-chefe hoje na minha carteira. E aqui é o que te faz, com o mesmo capital, gerar 3 vezes mais de retorno. Aqui a escolha do que você vai ter é sua. Se você acha que esse negócio faz sentido, aí eu te convido para conhecer o Motor Renda Dupla, que é a minha comunidade, onde eu ensino essa estratégia e onde eu compartilho semanalmente todas as operações que eu faço na minha carteira pessoal com o meu dinheiro. E aqui a gente vai juntar o motor 1 de longo prazo com a renda passiva, com o motor 2 de operações táticas que vão te gerar
fluxo de caixa. E aí já tem um monte de gente lá dentro dessa comunidade executando essas operações e tendo resultado que você pode ver nessa página que está no link aqui no primeiro comentário e também na descrição. E se esse negócio for para você, eu te espero lá dentro do Motor Renda Dupla. Vai ser um prazer te ensinar e ganhar dinheiro junto com você.